Olá, pessoal. Vou falar para vocês sobre o novo conteúdo do terceiro bimestre, tá? Lá no primeiro e no segundo bimestre, a gente viu sobre genética, certo? As leis de Mendel, hereditariedade, heredograma, né? O quadro de Pinhet, como que a gente faz esse cálculo, né? Agora, no terceiro bimestre, a gente vai passar para outro conteúdo, que é a ecologia, tá? A gente vai iniciar ecologia e depois um pouquinho de evolução, porque ecologia tem evolução também, não tem como separar essas duas, tá? Então aqui eu vou falar sobre uns conceitos básicos, tá? De início, para vocês pegarem o conteúdo, depois a gente vai aprofundando, tá bom? Então, primeiro, a gente tem que saber o que significa ecologia, né? O que estuda ecologia, para que ela serve? Bom, a palavra ecologia, ela vem do grego, tá? Então, ela é originada do grego. Só um minutinho aqui. Que significa eco, significa casa, do grego, né? E logia significa estudo. Então, traduzindo isso, fica estudo da casa. Mas como assim? Mas como assim, Josilaine, estudo da casa? Bom, em ecologia, a gente vai estudar a interação dos seres vivos entre si, tá? Entre os seres bióticos e seres abióticos, tá? Então, o que significa estudo da casa? Por exemplo, na sua casa, você se alimenta, você toma banho, não é? Você tem todas as suas relações dentro da sua casa, certo? É isso que a gente vai estudar com o meio ambiente, com os seres vivos, com plantas, com animais, tá? Com micro-organismos. Então, por isso que significa estudo da casa, tá? Então, a gente vai ver como que acontece essa interação no meio ambiente, né? Seres bióticos são aqueles que têm vida. Tudo que tem vida em determinado lugar, em determinado ambiente, tá? Então, vamos supor, numa floresta lá no Cerrado. Eu tenho lá uma onça, um tamanduá, né? Muitas árvores. Então, esse local ali, eu vou estudar todas as interações que existem nele, tá? A interação que tem do tamanduá com a onça, da onça com as plantas que tem naquele local, da reprodução, da alimentação dela, tá? Então, biótico significa seres vivos. Então, são as plantas, os animais. Abiótico são aqueles que não possuem vida. Por exemplo, Joslaine, mas como que eu vou estudar no meio ambiente alguma coisa que não tem vida? Porque no meio ambiente tudo tem vida. Não. Um exemplo, eu vou estudar a relação da onça com as plantas, com a alimentação, com a reprodução, certo? Só que eu vou analisar também como que é a relação dela com a temperatura. A temperatura é um fator abiótico, é um fator não vivo. Eu vou analisar como que ela reage em época de frio, como que ela reage em época de calor, como que ela reage em relação à água, se caso faltar água para ela naquele local, tá? Então, traduzindo, fatores bióticos, tudo que tem vida. Fatores abióticos, tudo que não tem vida. Temperatura, sol, o frio, o calor, a água, tá? Densidade, vento, tudo isso são fatores abióticos. E todo o resto que tem vida são seres bióticos, ok? Como tudo na biologia é dividido para facilitar o nosso conhecimento, o nosso estudo, na ecologia também não é diferente, tá? Existem os níveis de organização. É como se formassem uma pirâmide ou uma caixinha dentro da outra, tá? Então começa abrangendo muitos indivíduos até chegar em um único indivíduo só, tá? Em um único organismo.
Então, a gente divide esses níveis de organização em população, comunidade, ecossistema, biosfera e organismo, tá? Em outro vídeo eu vou gravar para vocês explicando a diferença de cada um, tá? Mas é mais ou menos o que eu disse. Um vai englobando o outro, tá? Como se fosse uma caixinha dentro da outra. Isso é para facilitar o nosso estudo. Outras duas palavrinhas que a gente usa bastante em ecologia, que é essencial vocês saberem. Habitat e nicho ecológico, tá? Qual a diferença? Habitat é onde a gente encontra determinado animal, determinado ser vivo. Vou dar um exemplo. Por exemplo, qual é o habitat da baleia? Mar, água, né? Então, esse é o habitat, onde a gente encontra determinada espécie, onde a gente encontra determinado ser vivo. O nicho ecológico é como ele vive e sobrevive naquele habitat, naquele local. Então, por exemplo, o nicho ecológico da baleia vai ser como acontece a reprodução, como ela se alimenta, de que ela se alimenta, os horários que ela sai para caçar, por exemplo, quais são os predadores dela. Isso é o nicho ecológico, tá? Vou citar mais exemplos. O mico-leão dourado. O mico-leão dourado, ele vive na Mata Atlântica. Então, qual que é o habitat do mico-leão? Mata Atlântica. Mas o nicho ecológico dele, a forma de vida dele, é como que ele vive na Mata Atlântica. Então, o mico-leão, por exemplo, ele vive em grupos, né? Então, geralmente, quando a gente vê sempre vai ter mais 1, 2, 3. Então, ele vive em grupos, ele se alimenta de frutas, ele ajuda na dispersão das sementes, né? Porque ele alimenta da fruta e desfaz da semente, né? Pequenos animais e pequenos insetos também, eles conseguem se alimentar. Então, esse é o nicho ecológico do mico-leão. Ou seja, pode ter outro animal que vive na Mata Atlântica, no mesmo habitat do mico-leão, certo? Vamos supor uma arara, um exemplo. Só que o nicho ecológico do mico-leão é diferente do nicho ecológico da arara, entendeu? Então, habitat é onde a gente encontra aquele animal. O nicho ecológico é como que ele vive, tá? Outro exemplo, zebra e girafa. A gente não tem zebra e girafa por aqui, né? Quando a gente consegue ver só na televisão ou em zoológicos. Por quê? O habitat da zebra e das girafas são as savanas africanas. Então, elas ficam lá na África, né? Mas, tanto a zebra e a girafa, elas não são competidoras. Por quê? Cada uma tem um nicho ecológico. Então, elas vivem no mesmo habitat, mas tem um nicho ecológico diferente. Por quê? Porque a zebra se alimenta de vegetação rasteira e a girafa se alimenta de vegetação mais alta, né? De árvores, das copas das árvores. Então, o habitat é a savana africana, mas o nicho ecológico da zebra é vegetação rasteira e o nicho ecológico da girafa são as copas das árvores, tá bom?